Por que você está sempre com sono? 9 razões não óbvias para a sonolência diurna acentuada: falta de sono, alimentação inadequada, distúrbios no padrão de sono, álcool. Para ser sincero, já estou cansado de falar sobre essas causas de fadiga, exaustão e sonolência. E às vezes me repreendem por estar sempre repetindo o mesmo discurso em todo lugar. E hoje eu decidi falar sobre as causas não óbvias da sonolência. Mas elas não são menos importantes e às vezes podem prejudicar significativamente a qualidade da sua vida e, de modo geral, até influenciar a sua expectativa de vida. Assista a este vídeo até o final e eu vou compartilhar um método interessante de como lidar com a sonolência diurna. Primeira razão: deficiência de ferro. Muitas vezes não conseguimos, apenas conversando com a pessoa, identificar essa causa. Bom, claro, se a pessoa já está com anemia evidente, caindo cabelo, unhas quebradiças e ela está pálida na nossa frente, aí sim, vamos suspeitar disso. Mas até mesmo a deficiência oculta de ferro, quando o nível de ferro ainda está normal, mas a ferritina, que é uma proteína que mostra as reservas de ferro no organismo, está baixa, isso já pode levar a distúrbios do sono. E isso, por sua vez, pode causar sensação de cansaço, fadiga e sonolência. A questão é que o ferro participa da síntese da dopamina, que é uma substância no cérebro responsável por regular várias funções diferentes e, em particular, pode regular o nosso sono. Aliás, é exatamente por isso que o exame de ferro e ferritina faz parte do conjunto padrão de parâmetros que analisamos no sangue quando atendemos uma pessoa com distúrbios do sono. É verdade que as mulheres sofrem mais com a deficiência de ferro? De fato, mas elas têm alguns fatores complicadores nesse sentido por causa da gravidez. A questão é que, geralmente, quando o feto está se desenvolvendo ativamente, elas têm uma necessidade adicional de ferro para o bebê. E isso, consequentemente, pode levar à deficiência de ferro e ao desenvolvimento de anemia ferropriva. A falta de ferro em gestantes pode causar a síndrome das pernas inquietas, provocada pela deficiência de ferro, prejudicando significativamente a qualidade do sono da mulher. Aliás, no meu canal tem um link para um vídeo sobre a síndrome das pernas inquietas. Dê uma olhada. Esse também é um distúrbio do sono bastante específico, que piora a qualidade do sono, causa um sono superficial e não reparador e, em particular, também pode levar à sonolência excessiva durante o dia. A segunda causa é a narcolepsia, uma doença muito específica. Sim, ela é bastante rara, mas eu acabo atendendo pacientes assim. E, infelizmente, eles passam por uma quantidade enorme de médicos que não conseguem descobrir a causa da sonolência deles. Existe uma expressão: tente não dormir por 3 dias, e você vai entender como um paciente com narcolepsia se sente após 8 horas acordado. A doença se manifesta por vários sintomas. O primeiro é uma sonolência diurna muito intensa. A pessoa precisa deitar periodicamente, dormir a cada 1h30 ou 2 horas por 15 a 20 minutos. Se ele dormiu, ele se sente melhor, mas depois de 1h30 ou 2 horas precisa dormir de novo para se recuperar. O segundo é a chamada cataplexia. Quando a pessoa sente emoções fortes, pode se assustar ou rir e pode cair de repente. O tônus muscular diminui ou é perdido e até pode adormecer, por mais estranho que pareça, caiu e dormiu. Isso é uma manifestação específica da narcolepsia. O terceiro é a paralisia do sono, ou seja, a pessoa pode acordar, mas não consegue se mexer. Isso também é uma manifestação específica da doença. Inclusive, também abordo a paralisia do sono no meu canal. E o quarto são as chamadas alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, alucinações ao adormecer e ao acordar. Ou seja, por um lado, a pessoa sente que percebe o quarto onde está, mas por outro lado já começa a ouvir sons e ver imagens. Pessoas, animais, monstros e assim por diante. E essa sintomatologia ela é bastante característica da narcolepsia. Mas mais uma vez quero enfatizar que um dos sintomas cardinais dessa doença é uma sonolência diurna extremamente acentuada. A terceira causa é o hipotireoidismo, a diminuição da função da glândula tireoide. Mesmo uma diminuição subclínica da função da tireoide pode levar ao cansaço, fadiga e sonolência. O exame dos hormônios da tireoide também é parte do padrão de investigação de pacientes com distúrbios do sono e sonolência diurna. Quarto, síndrome da fadiga crônica. Ou seja, quando vemos uma pessoa cansada, abatida, e tudo isso dura pelo menos 6 meses e, em particular, ela sente sonolência. Mas não encontramos outras causas graves sobre as quais, aliás, estamos falando hoje.
E muitas vezes esse é um diagnóstico de exclusão, quando a pessoa está sonolenta, mas no geral não é possível encontrar uma causa específica. E nesse sentido, vou dizer que as pessoas modernas frequentemente sentem cansaço, fadiga, sonolência, que nem sempre podem ser explicados por problemas médicos. Aliás, se você também sente sonolência, cansaço, fadiga e, no geral, ninguém consegue entender muito bem o motivo, deixe um like neste vídeo. Quinto, depressão. Aliás, esse também é um diagnóstico muito amplo. Existem diferentes manifestações de estados depressivos, diferentes tipos de depressão, mas algumas delas vêm acompanhadas de uma sonolência evidente. Essas depressões mais apáticas, por assim dizer, quando a pessoa não tem vontade de nada, sente apatia, diminuição da força, da energia e pode sentir subjetivamente não tanto a sonolência em si, mas mais cansaço e exaustão. A pessoa diz, sim, eu tento deitar, até tento dormir, mas talvez nem sempre consiga. E aqui, às vezes, é preciso até diferenciar o cansaço, a exaustão e a falta de energia da própria sonolência. Já falei que a depressão é uma doença bastante multifacetada, pois, por um lado, ansiedade e depressão podem causar insônia, e, por outro lado, a própria insônia, sendo uma situação prolongada, pode agravar a depressão em particular. Nesse sentido, é extremamente importante entender todo esse emaranhado de problemas e tratar a pessoa de forma adequada. E, em particular, naturalmente dando atenção à insônia crônica, eu realizo programas de diagnóstico e tratamento da insônia crônica, aplico métodos de terapia cognitivo-comportamental para a insônia e curo a maioria dos pacientes com insônia crônica de muitos anos. Exatamente porque primeiro nos dedicamos a esclarecer as causas dos distúrbios do sono e agimos sobre a causa. Ou se vemos a chamada insônia condicional reflexa não orgânica, aplicamos métodos de terapia cognitivo-comportamental que também permitem lidar de forma eficaz com essa insônia. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar o link para o meu programa de tratamento da insônia. Entre em contato, eu posso ajudá-lo de forma eficaz. 6. O consumo de grandes doses de cafeína. Parece uma situação bastante estranha. Estou falando sobre a cafeína e seus efeitos no cansaço, fadiga e sonolência. A cafeína deveria ativar. Aqui surge um certo problema com o consumo de cafeína quando começamos a consumi-la em pequenas doses e não com muita frequência. Sim, de fato, ela funciona como um estimulante, tem efeito sobre o nosso sistema nervoso. Mas se a pessoa começa a consumir com frequência e em grande quantidade, geralmente mais de 5 ou 6 vezes por dia, a cafeína praticamente deixa de estimular o sistema nervoso. Mas se não consumimos, imediatamente surge um cansaço intenso, sensação de exaustão e sonolência. Existe uma expressão interessante. No início, a pessoa consome cafeína para se sentir bem, mas depois passa a consumir para evitar se sentir mal. Além disso, quando a pessoa vai dormir, acorda de manhã e a cafeína já foi eliminada do corpo, ela acorda com deficiência de cafeína, exausto, sonolento, quase sem conseguir abrir os olhos. E, na verdade, o que ele precisa fazer? Ele precisa tomar de novo, 1, 2, 3 xícaras de café ou chá para conseguir se recuperar. Ou seja, é paradoxal se houver dependência de cafeína e consumo de grandes doses. Isso leva ao fato de que a pessoa frequentemente sente cansaço, fadiga e sonolência, especialmente de manhã, quando há falta de cafeína. Estamos falando de café. Isso significa um shot, um americano expresso. Ou, por exemplo, o RAF lá quase não tem café, eu posso beber litros dele. Bem, dizer que não tem café no RAF, isso é conversa fiada. Praticamente todas as bebidas lá, como cappuccino e cappuccino com leite, sim, o leite não elimina a cafeína, na verdade. Por isso, bom, dá para saber quanto tem em cada bebida específica, mas praticamente todos os tipos de café contêm cafeína. Sim, a quantidade de cafeína pode variar ligeiramente entre diferentes tipos de café. Pode ser um expresso simples, duplo ou algo assim, mas uma dose que normalmente é servida para você, geralmente pela máquina de café que prepara, ou, por exemplo, aquelas máquinas automáticas que fazem essas cápsulas especiais, né? Isso é considerado uma dose. Bom, se estamos falando de chá, é um sachê, embora, claro, algumas pessoas gostem de preparar um chá bem forte, de folhas e tudo mais. Pode até conter ainda mais cafeína do que em um sachê de chá comum, mas aí já fica um pouco mais difícil de determinar. Normalmente as doses são consideradas assim, um sachê, uma colherzinha, uma cápsula ou uma dose da cafeteira. 7º, síndrome de Kleine-Levin também é uma condição bastante rara, embora mais uma vez eu veja esses pacientes, e principalmente
Isso é mais uma tarefa para o psiquiatra do que para o especialista do sono. Mas eles vêm até mim com hipersonia, com sonolência diurna excessiva. Isso acontece com mais frequência em pessoas jovens, principalmente homens. Isso também pode ser acompanhado por alucinações, hipersexualidade e distúrbios de comportamento. Resumindo, é mais um caso psiquiátrico. Mas, mais uma vez, um dos sintomas dessa doença são episódios de sonolência diurna intensa, que podem durar de alguns dias até várias, até semanas, quando a pessoa pode praticamente dormir o dia inteiro. Depois isso passa, a pessoa volta mais ou menos ao normal, mas é uma situação cíclica que realmente exige a atenção dos psiquiatras e o tratamento adequado. Tratamento. 8. Diabetes mellitus. Existe até um termo chamado síndrome da fadiga diabética, né? Às vezes a pessoa com diabetes ou até mesmo pré-diabetes começa a sentir cansaço, fraqueza e sonolência. Na verdade, pode parecer estranho, mas na medicina moderna é extremamente difícil não diagnosticar diabetes, ou melhor dizendo, é extremamente fácil diagnosticá-lo. Basta fazer um exame de glicemia para diagnosticar o diabetes ou medir a hemoglobina glicada. Mas vou te dizer, existem pessoas que simplesmente não gostam de ir ao médico e não fazem nenhum exame. E até mesmo comigo, vêm pacientes bastante respeitáveis que dizem, doutor, eu não gosto de fazer exames. A última vez que fiz exames de sangue foi há 10 anos. E ele já apresenta um quadro clássico de diabetes, já tem problemas com pé diabético, sente dores nas pernas e tem boca seca. A gente mede o açúcar e está em 10, 15, dá para se descuidar a esse ponto. Embora diagnosticar diabetes seja bastante simples, se você faz exames médicos regularmente, mas, novamente, um dos sintomas do diabetes, mesmo do diabetes inicial, pode ser cansaço intenso e sensação de frio. E o próximo é a apneia do sono ou síndrome da apneia obstrutiva do sono. Na verdade, essa é uma doença bastante comum, aliás, provavelmente a mais comum de todas que eu mencionei, mas talvez além do fato de que a pessoa também consome cafeína ativamente, 15% dos adultos têm algum tipo de distúrbio respiratório clinicamente significativo durante o sono e cerca de 5 a 7% de toda essa população adulta sofre de formas graves de apneia do sono. Essa é uma doença que vem acompanhada de ronco alto, engasgos e paradas respiratórias durante o sono, sono superficial, agitado e não reparador, aumento da frequência urinária à noite, sudorese noturna, hipertensão arterial, dores de cabeça à noite e pela manhã. Mas outro sinal fundamental é a sonolência diurna intensa. Às vezes o paciente vem até mim para uma consulta, né? Ele senta na minha frente, conversa comigo sobre alguma coisa, eu começo a explicar algo para ele e ele simplesmente começa a adormecer durante a conversa. E também, infelizmente, às vezes chegam até mim pacientes já com apneia grave, com sonolência diurna intensa, mas infelizmente ainda não diagnosticados. Até hoje, infelizmente, ainda não há muitos especialistas em sono na Rússia e os médicos não conhecem muito bem os distúrbios do sono. Recebem informações ainda na época da faculdade. E há casos bastante avançados que, além da sonolência, claro, também apresentam algumas complicações cardiovasculares, neurológicas e pulmonares. Mas, mais uma vez, se você não tem um sono reparador, se você ronca alto, isso já é motivo para procurar um especialista em sono, fazer os exames necessários e obter o diagnóstico correto. E como tratar a apneia? Se for um caso grave, especialmente em pacientes com excesso de peso, são usados alguns aparelhos um pouco estranhos. Aliás, esse é até o tema da minha tese de doutorado. Eu tenho cerca de 8.000 pacientes que dormem com esses aparelhos especiais. Aqui vocês veem na tela uma imagem onde estou cuidando de um desses pacientes e eles dormem com essas máscaras interessantes. E aqui ainda tem o tubo conectado ao aparelho. Isso permite que a pessoa durma muito bem, pois elimina praticamente todos os distúrbios respiratórios durante o sono. Mas, mais uma vez, cabe ao paciente suspeitar que tem apneia, ou ao seu médico encaminhá-lo a um especialista em sono para realizar uma polissonografia, uma sonografia computadorizada, fazer um diagnóstico preciso e prescrever um tratamento eficaz. E se você sente sonolência, seja periodicamente ou constantemente, já tentou descobrir a causa, lutar contra ela ou procurar um médico? E o que eles descobriram em você? Por favor, comente ou faça perguntas e tentarei orientá-lo a entender as causas da sua sonolência. E nós vamos discutir isso nos comentários deste vídeo. E eu também prometi a vocês um método interessante de como combater a sonolência diurna.
Bom, claro, levando em conta que eu citei várias doenças, é melhor procurar um médico e entender as causas. Mas se a situação exige de você, em um dia específico, máxima concentração e que você mesmo tome alguma atitude, o que pode ser feito? A sonolência geralmente não é constante, ou seja, ela vem em ondas a cada 1h30 ou 2 horas. Bem, por exemplo, até mesmo com uma simples falta de sono. E se nesses 15 ou 20 minutos, quando vier a onda de sonolência, você ficar sentado sofrendo e pensando que pesadelo, estou com tanto sono, vou ficar aqui cochilando. Depois de 1h30 ou 2, a onda de sonolência volta novamente. Você vai ficar de novo sentado cochilando, então vai ter a sensação de que praticamente o dia inteiro você ficou sentado cochilando. Mas o que pode ser feito? Se vier uma onda de sonolência, tente se dar alguma atividade física ou mental. Por exemplo, caminhar pelos andares, ligar para os subordinados e repreendê-los, ir ao chefe para levar uma bronca. Ou seja, de modo geral, tente passar esses 15 a 20 minutos de forma ativa, com a compreensão de que em 20 minutos a onda de sonolência vai passar e você terá 1h30 em que não sentirá sono intenso. E assim, se você se der essa atividade periódica no momento da sonolência, não terá a impressão de que o dia foi perdido e que tudo está horrível, e você simplesmente não conseguia trabalhar e queria dormir o tempo todo. É assim que você pode superar essas ondas de sonolência, dando a si mesmo atividade física ou mental. No meu canal você pode encontrar mais informações interessantes e úteis sobre como melhorar o sono, sobre higiene do sono, higiene do quarto, doenças do sono, seu diagnóstico e tratamento. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.